Colossenses capítulo 3 e apenas um versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãs? Já achamos Colossenses, perto de Filipenses. Estou dando um tempinho que às vezes fica mais difícil para algumas irmãs acompanhar. Eu gosto muito de lembrar que a Bíblia ela é um livro sagrado do qual nós temos que ter muito zelo. Na hora de que a gente, até na hora de abrir, e a gente abre, e a gente, né? Não, é Deus que vai falar, não sou eu. Não é os irmãos que precisam ouvir, Deus vai falar, você precisando ou não ouvir. Amém? Colossenses capítulo 3 e apenas um versículo 23. Eu falei 24, mas é o versículo 23. Então, vamos ler o 23 e o 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Amém? Podeis assentar, pela graça do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmã que aqui está, porque nós somos agraciados pela presença do Senhor e nós realmente precisamos dar sempre glórias a Ele. Te agradeço, Cancele, por esse trabalho, por esse momento, juntamente com toda a equipe que está na gestão. E eu sei que Deus tem cumprido todo o seu propósito na vida de vocês, no trabalho aqui realizado. Amém? Foi dado para mim a oportunidade de falar sobre a cristã como uma profissional, assim, né? Profissional que nós exercemos enquanto somos cristãs, ou vice-versa. Mas antes de tudo, antes de eu começar a falar, eu tenho até meia-noite, mais ou menos, para falar, eu gosto pouco de falar, quando eu pego o microfone, parece que é o poder dele. Assim um pastor fala, né? Eu gostaria de saber aqui, quantas desempregadas nós temos aqui que ainda não está trabalhando? Levanta sua mão. Eu não quero te submeter a algum tipo de indução, não. Desempregada, você não está trabalhando. Mais alguém? Mais uma? Mais duas? Eu queria que vocês assentassem. Mais aqui. Dá licença, líder. Eu chego a estar arrepiada. Venha sentar aqui, desse lado aqui, junto das irmãs. Chuicai do Bas. Se der para você vir com a criança, Rogério, se não der, não tem problema, tá? Você está cheio de menino. Eu vi aqui que tem pelo menos uns 5 meninos. Tem mais alguém que está desempregada? As demais estão todas trabalhando, amém? Amém? Amém. Então fala amém, amém. Amém, glória a Deus. Falar sobre uma vida profissional é fácil. Difícil mesmo é chegar até lá. Até exercer. Então é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui. Eu estava orando quando o Senhor mandou falar sobre fazer isso. Hoje eu passei o dia muito trabalhoso. É assim, quando nos dá uma oportunidade, pode saber que aí vem um maremoto. Depois do GCA, depois de tudo. Ontem eu tive que fazer 2 visitas até 10h30 da noite. Ganhei 2 almas para o Senhor. A gente fala ganhou como se fosse para a gente. Não é a gente falar, né? No último momento de oração, um casal aceitou Jesus. E lógico que eu vou levar para o GCA. O GCA já vai ficar por ali. Porque eu quero educá-los para lembrar como Jesus é perfeito. E eles vão vir para a casa do Senhor em nome de Jesus, porque é aqui que nós vamos ser plantados para dar fruto, é aqui. Então ontem foi aquele momento. E hoje também, eu não deixei de trabalhar hoje à tarde, palestrando com uma cunhada minha, que eu não sei nem se ela está aqui, ela viria. E eu vim limpar minha casa, agora era 5h30 da tarde, quase 6 horas. Virou um risco, e corre aqui, e vai ali. Mas deixei alguma coisa organizada. Minhas irmãs queridas, hoje nós estamos com mais irmãs, né? É fácil a vida tripla. Tripla jornada. Dona de casa, profissional, certo? Mãe. É fácil?
Se alguém tem receita para ser fácil, me passa. Já me passa aí, porque eu estou começando minha vida ainda, como mãe. Como profissional, já tenho 31 anos de profissão como professora. Só como professora, eu sou 31 anos lotada no estado que eu trabalho esse tempo todo. Já trabalhei comecei com crianças de 5 anos. Penso, a Giovanir trabalhando com menino de 5 anos. Mas trabalhei, foi o meu primeiro desafio. No final do ano eu tinha 5 meninos que não lia, e eu estava lendo. Na força da pressão. Leu. Tanto é que uma mãe chegou para mim e falou assim: eu quero saber quem que é você. Cadê a Giovanir? Eu peguei, agora deu mesmo. Porque eu peguei a menina, quase esgoelei ela para poder a menina aprender a ler. Naquela força, né? Separei aquelas meninas, tinha que saber ler. Era agosto quando eu comecei naquele trabalho. E era em agosto elas não sabiam ler. Mais ou menos novembro, dezembro já estava lendo. E a mãe: eu quero saber quem que é você. Pensei, meu Deus, eu oprimi demais essa menina, ela deve ter esgotado. Aí ela falou: não, porque a minha filha está lendo, eu quero te agradecer. Ela não lia nada. O nome dela é Sayonara. Hoje ela é uma mulher, ela é de porte médio. Sayonara, eu nunca vou esquecer dessa menina, que ela era desse tamanho, porque ela já era pequenininha. A Sayonara leu, e a mãe foi lá agradecer, e eu louvei a Deus. Naquele ano, aquelas crianças de menos de 5 anos, nós cantamos lá no teatro Noite Feliz. Passou-se muitos anos, encontrei com um desses meninos já, homem adulto, me olhando, me encarando. Eu falei: meu Deus, o que esse homem tanto me encara? Junto com uma mulher muito jovem. Pensei, pronto, além disso, ele namora com uma mulher mais velha que ele, e encarando, e ele passava isso lá no Rojão. E por fim, eu falei: meu Deus, que coisa. Não sei se é aluno, mas se não for, o que está acontecendo? Era uma daquelas crianças que me reconheceu e não conheci. E a mãe falou assim, e era a mãe, eu achando que era a namorada, era a mãe do menino. Chegou para mim: a senhora não lembra dele, mas ele foi seu aluno, e ele aprendeu a cantar os corinhos, e ele canta até hoje. Isso é Deus nas nossas vidas. Então tem 31 anos que eu sou professora, dei aula para menino pequeno, para fundamental. Tive os alunos mais temíveis, tanto é que era eu de manhã, uma freira à tarde. A freira não deu conta, passaram um tanto de menino bonzinho para mim. Daqueles meninos tão bonzinhos que ele furava o pneu do pai lá, do caminhão, punha fogo na caixa d'água. E eu tinha que dar conta desses meninos. Depois fui para o ensino médio. Quando eu estava já no ensino médio, já estava com a minha vida já organizada, crente. Já também, acho que na verdade eu já estava casada, já tinha filho, já estava pós-graduando, e estava assim, uma série de coisas acontecendo na minha vida. E eu hoje continuo trabalhando no ensino médio, em 2 aulinhas só que eu tenho de ensino fundamental, que é um 6º aninho de ensino religioso. Trabalho no CPMG, no militar aqui de Quirinópolis, já vai para uns 10 anos ou mais que eu estou ali. E já era para eu ter deixado, há 3 anos atrás, já ter aposentado. Mas eu não quis ainda não, por conta de salário, por conta de uma série de coisas. Meu marido falou: hoje não, você não quer deixar não, você quer ficar lá, você tem que ficar lá. Se você sair de lá, você vai sofrer alguma coisa ainda, né? Eu estou deixando aos poucos, deixei as 60 horas, passei para 40, estou saindo devagarzinho para não dar um susto. Com isso também eu quero, nesse momento, também fazer uma homenagem aos professores que aqui estão. Pessoal da educação, levante-se para mim, por favor. Tenho aqui essa bendita irmã que eu tenho, ela também está na educação. Está com crianças, bebês, menino do céu, isso é muita graça. Ali está minha mãe já aposentada, aqui está a Fernanda, aqui está essa jovem promissora, aqui está essa jovem promissora, e nós estamos vendo esse povo que zela de filhos dos outros. Perde cabelo, perde noite, perde tudo, passa finais de semana trabalhando o tempo todo. Vamos agradecer a Deus por essas vidas? Vamos dar glória a Deus por essas vidas? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Parabéns pelo dia do professor. Parabéns pelos educadores que aqui estão presentes.
Lógico que eu tenho que tirar uma sardinha, porque, gente, vai dar... Quem aqui já entrou numa sala de aula, pelo menos para... não, eu vou ficar ali só para estagiar. Alguém entrou? É ótimo, não é? Entrou e saiu, né? Pela porta que entrou, saiu pelo fundo. É poucos. Eu fiz um trabalho esses dias com meus alunos da primeira série, falando que profissão que eles queriam exercer. Todos vieram, cada um falou do seu jeito. Nenhum professor das 5 salas que eu dou aula, nenhum professor, todo tipo de profissão saiu ali, das tecnologias avançadas até a parte do campo e tudo mais que é aglomerado, também as tecnologias, nenhum professor. E eu fiquei pensativa, mas está tudo bem. Para isso tem a inteligência artificial, que faz muita coisa também quando nós não existimos como professor. Muito bem, irmãs, falar de um trabalho profissional, falar da vida de cada um momento aqui, eu não poderia deixar também de falar das outras profissões. Quando eu exalto, porque no dia 15 agora nós vamos fazer mais um tempo, né, de comemoração ao dia do professor, ao dia do funcionário público, dia 28. Mas aqui nós temos várias profissões, na saúde, na estética, né, está aqui nossa irmã. Todo tempo, a nossa parte feminina, nós trabalhamos muito, não só em casa. Se eu passar aqui falando de cada um que sabe fazer alguma coisa, sabe fazer um crochê, não aprendeu não, faz tricô, bordado, aprende a fazer chinela bordada, aprende a fazer um monte de coisa e vira profissional, entendeu? E faz tudo com esmero, não só para ganhar dinheiro, mas porque gosta da profissão. Tudo dói. Quem já fez a tal da chinela? Uma vez eu fiz uma chinela que eu acabei com meus dedos todinhos. Falei, não serve para mim, mas não, dói demais. Quem já costurou? Cadê as costureiras de plantão aqui? Ainda é outra profissão que sumiu. Cadê as costureiras? Aqui, Mandilma. Tem mais alguém? Só Mandilma. A mãe ali, a irmãzinha do meu GCA, Maélia. Minha mãe também costura, faz umas coisas para mim. O dia que ela costurou para mim, que eu vim aqui na primeira vez na igreja, meu zíper estragou, ela correu lá, arrumou rapidinho para eu poder chegar aqui no tempo de ver a palavra e aceitar Jesus. Quase que eu não chego. As costureiras. Fácil costurar, né, irmã? Já tentei também. Quando eu trabalhava de secretária no Móveis Estrela, trabalhei 7 anos e 7 meses. Quando eu saí para costurar. Que eu ia costurar, que eu ia fazer um salão, porque eu era muito jovem ainda, queria fazer um monte de coisa. Não foi, aprendi a costurar, fui lá aprender. Lógico que a gente não aprende a costurar só pegando numa máquina, passando um zigue-zague para lá e para cá, costurando os dedos também, né? Tem um negócio. Não, fiz o curso, organizei. Vamos, minha mãe já tinha prática, vamos costurar. Não foi nem 2 meses nós duas costurando. Larguei de mão daqui porque desalinhar aquilo, organizar aquela costura, colocar do jeito que aquela cliente quer, é muito complicado. Eu sou uma complicada, barriga, tal, e faz, que vem, que fica ruim, que mexe, vai ser difícil para lá costurar, certo, irmãs? E isso também no nosso meio está acabando, essa profissão. Quero saber como é que vai ser daqui a um tempo. Só que as demais que nós estamos falando, temos aqui as que fazem cursos para fazer todo tipo de comida, né? Todo tipo de especiarias, tudo nós aprendemos. Já nascemos sabendo, porque a mãe de muitos de nós aqui tacou nós no fogão muito cedo. Eu tinha 5 anos quando eu já fui fazer comida. E aprendi, ensinei para minha filha, para o meu filho, ninguém passa fome não, comem comida gostosa. Aqui é Laine que não deixa eu falar sozinha, está sempre dentro da minha casa e sabe o tanto que nós gostamos de cozinhar e gostamos de cozinhar bem. Mas, irmãs, de todas as profissões que aqui estão, eu não posso falar de cada uma, que o tempo nosso é mínimo. Nós estamos, como cristã, primeiro, nós fazemos, porque a primeira coisa que nós fazemos é fazer um curso que gradua, que faz, né? Quando você vai procurar um emprego, você vai com o quê? Com o diploma na mão, ou não? Ou alguém procura emprego hoje em dia sem diploma? Você acha que você consegue? Pergunto para vocês, consegue ou não consegue? Consegue não, né? Porque o progresso adiantou muito. Antigamente dava-se aula quem quisesse dar aula.
Entrava, dava aula, depois que formava. Hoje não. Hoje tem que ter graduação. Dependendo do curso que você vai fazer para ministrar aula, na faculdade você tem que ter agora, você pega PhD, não é só pós-graduado. Antigamente você podia ser só pós-graduado. Estava bem, não tem como mais. Então foi puxando esse elenco de coisas para a gente ser o quê? Treinados, capacitados para fazer bem feito. Então o que eu quero dizer com isso? Na nossa vida profissional você vai com o diploma pedir para trabalhar em algum determinado lugar, que seja qualquer profissão que você queira. Quando você vai pedir, você vai tão humilde pedir ou não? Você chega falando lá, não, eu quero trabalhar só até sexta-feira, das 7 às 11, que 11 horas meu marido chega para trabalhar, sabe, do trabalho, eu tenho que estar lá em casa com o almoço pronto, e depois eu vou voltar só no outro dia, pode ser? É assim que a gente faz? Não. E quando nós chegamos, a pessoa fala, olha, você vai ser contratado, é das 7 ao meio-dia, das 2 até às 6, tem hora desse jeito, tem que saber que você vai ter que estar aqui, tal, e vai fazendo todo um elenco de coisa, você vai precisar fazer mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Aí você fala assim, quanto que é o salário? Não, o salário é razoável. Então tá bom, você vai trabalhar na maior da humildade. Chega lá, começa a ter os intempéries. Todo trabalho tem os seus intempéries. Não tem nenhum que não tem. Aí você começa a trabalhar, daqui a pouco você começa a fazer o quê? Murar. Fala para mim se não é assim. Levantar cedo para deixar minha casa organizada, com comida pronta, porque eu tenho que estar lá às 7 horas, porque eu volto, porque eu corro, porque eu tenho que ir para o GCA, porque eu tenho que voltar, porque eu vou para a igreja, porque eu vou... Sábado eu não venho na consagração, porque eu tenho que arrumar a casa, que eu tenho que fazer, que eu tenho que arrumar plano de aula. E é tanta coisa dentro de 24 horas. E vai tomando conta do nosso físico, e vai cansando, e você começa a abrir a boca e falar, meu Deus do céu, como é que eu faço agora? É tanto trabalho. Eu tenho trabalhado demais. Mas você pediu aqui para ser empregado. Você pediu para ter um emprego. Você pediu para ter salário. Um dia eu pedi salário porque eu fiquei mais de 4 anos desempregada. Depois que eu saí do Móvel Estrela e fui ser professora. Demorou a chamar. Eu fiz concurso. Não foi chamada assim não. Fui uma das últimas a ser chamada. Eu mais umas 10 que foi chamada. Porque eu achava que nem ia mais ser chamada. Já tinha acabado quase tempo, de 2 anos que acaba, estava terminando o processo. O que aconteceu? Nos 4 anos, Jesus, eu dependi do salário mínimo da minha mãe. Jesus, eu quero ter um emprego para dizimar. Eu sentia falta de dizimar. O Senhor me deu. Fui trabalhar como professora esses anos todos. Trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus, sabendo que receberá do Senhor a recompensa da herança. Então, se nós trabalhamos, Deus te deu força para levantar cedo, dar conta da sua casa, dar conta dos seus filhos e dar conta do seu trabalho. Aí você levanta com vontade de trabalhar, vai encarar um mundo cheio de demônios, pessoas de todo jeito, pessoas necessitadas que vêm ao seu encontro, e você tem que estar ali com a mão cheia para dar. E aí você tem que ser essa profissional cristã. Não, Giovanira, aí eu levo minha Bíblia, sabe? Eu já trabalho com a Bíblia aqui, ó. Dou aula dando Bíblia, não tem isso não, né? Aí qualquer hora eu pá, com a Bíblia lá. Você acha que é certo? Você acha que na minha escola eu posso fazer isso? Hã? Dentro do meu horário de trabalho, eu trabalho. Eu sou obrigada a fazer aquilo que é mediado para eu fazer. Meu contrato é ministrar aula de geografia. É a minha carreira que foi proposta dentro disso. E aí eu começo a fazer tudo que me mandam. Eu tenho quem me manda, pelo menos umas 5 ordens acima de mim. Do capitão ao coordenador pedagógico.
fora os pais e os alunos. Então eu sou comandada. E aí eu sou aquela pessoa que eu tenho que chegar, organizar a minha vida para estar bem. Porque se o menino fala assim, professora, o que foi? Não. Professora, pois não? A senhora repete de novo, eu repito. Fala de novo, falo. E eu vou estar falando, não falo, menino. Você não estava prestando atenção. Você está conversando. Tem aluno meu aqui que está rindo, né? Eu tenho alguns ex-alunos meus aqui. Tem um aluninho aqui. Mas acontece que nós temos que estar, o quê? Como é que chama aqui? Plenas. Cheia de Deus. Vocacionada. Somos desafiadas todo o tempo, em todo e qualquer profissional que nós estamos fazendo. Mas nós somos aquela que estudamos e parou o nosso estudo. Parou, Cassiele? Para. Parou da estética? Parou da costura? Parou aí? Você para? Para não. Porque todo dia tem novidade. Quem faz bolo aqui? Mas bolo bom mesmo. Não é aquele bolo, eu não sei fazer bolo não, nem falar, né? Não, você não estou obrigada a falar nada. Bolo bom. Sabe aquele bolo que você também faz? A minha alma gêmea, que eu tenho uma alma gêmea ali. Ó, não é só mexer o negócio por lá não e ficou aquele bolo para tomar, você fala que tá bom e a pessoa é obrigada a comer para não jogar fora não. É aquele bolo que eu conheço alguém que faz, que realmente ela dá uma mexidinha lá, pronto, um bolo exuberante. Aí ela faz aquele bolo exuberante, ela vê na internet que ela tem que somar um pouquinho e vai fazendo um tanto de coisa em cima desse bolo e vende, que é uma beleza. Vendia por 5, agora vende por 15, o mesmo bolo. Só porque colocou umas raspinhas de não sei do que e tiririm e mudou. Isso chama estudo, esforço, dedicação, desempenho. Significa o quê? Que eu estou fazendo para servir. Lá quando você faz um bolo, você faz com aquele gosto de fazer gostoso, não é? Para quando alguém comer, fala, eu quero mais, dá um pedaço, eu nem comer mais, acabou com o meu regime, vamos comer mais. Porque nós estamos fazendo para servir a outro, não só para ganhar dinheiro, que essa é a importância do trabalho, não só para ganhar dinheiro, porque o dinheiro é fácil de ganhar, o negócio é como nós estamos fazendo para dedicar a Deus em primeiro lugar. Então, essa disposição nós temos que ter de organizar para que nosso mental, o nosso físico e o nosso espiritual esteja tudo equilibrado. Porque se o meu físico estiver todo deflagrado, eu vou dar uma aula bocejando, igual o pastor falou aqui de mim, aqui na terça. O que você perguntou? Depois vou te falar. Cansada. Entendeu? Sentada. Você tem olha aqui minhas pernas, cheias de problema. Eu não sei dar aula sentado. Desses 31 anos. Entendeu? É dedicação, é o mental, é o físico, é o espiritual. Se tiver alinhado, vai ter um momento que vai desalinhar. Tem aquele dia que você está amarrotada, cheia de problema. Aí você vai lá, chora para Jesus, limpa e sai plena, né? Para quem gosta de passar um batonzinho, arruma o cabelo, lava esse cabelo, dá um gingado, faz igual aquela cantora e vamos que vamos. Porque depende de nós um tanto de gente, tem um tanto de gente que nos olha. Primeiro, como bom profissional que você é, e segundo, como bom cristão que você é. Eu estava falando num primeiro momento, Giovanni, então o que eu faço? Eu levo minha Bíblia todo o tempo, e lá eu oro. Se precisar na hora do meu serviço, eu faço. Cuidado, não troque o seu trabalho, naquele momento de trabalho, para fazer culto, não. Não é responsabilidade sua culto naquele momento. Lá no meu serviço, muitas vezes, tem profissionais que me chamam num canto, né, irmã querida Eliane Bonfim, que trabalha conosco ali, nos chamam num canto. Graças a Deus, a Eliane está fazendo essa parte, porque ela está mais próxima dessas meninas. Você ora para mim? Falei, aí eu faço igual que povo. Que hora? E eu estou saindo com uma mochilaiada. A hora que você puder. A hora que eu puder, é na hora do recreio. Então vamos ali, vamos esconder ali. Vamos no lugar ali.
E o medo, eu falar em língua e pular, eu já faço tudo bem. Amém, amém. Estamos sempre assim, não é, irmã Eliane? Mas e quando te dão uma oportunidade? Não, aí me deu uma oportunidade para cantar, para orar. E de vez em quando até falar em língua, mas não é toda hora que você pode falar, porque ninguém está entendendo nada. Fica com medo, viu? Por regar um olho assim, com aquele olhão te olhando. Mas tem hora que extrapola. Então a escolha da profissão, estou terminando. Tem que cortar esse horário. A escolha da profissão. Então, desde criança, eu quis ser professora. Engraçado, né? Sabe para quem que eu dava aula? Eu e minha irmã. Mirlen Gênesis também é professora. Está lá na chácara, não pôde. Aliás, está lá em casa. Chegou a família dela. Vai ter um aniversário de uma criança que é do quase neto dela lá. Então ela ficou lá. Muito cansada. Chegou agora do trabalho. Está dando aula de novo. Nós não paramos. É engraçado, a gente não para. Já viu que essa profissão não para? Você pode até aposentar que você não para. Filme que eu gosto de ver, de professor. De novo, está lá vendo o professor, o que ele fez para melhorar. A escolha dessa profissão minha foi quando criança ainda. Eu devia ter 5, 6 anos de idade. Eu chegava da escola, o nosso giz era carvão. Quem já brincou com carvão aqui escrevendo na parede? Chique, né? A mão fica linda. A parede mais linda ainda. E o pai chega de tarde, mãe, tudo bate porque a parede sujou. Lá na nossa escola tem um projeto chamado esqueci, eu escrevi aqui, eu vou ter que lembrar. Que é aula dada, aula estudada. É um projeto que o professor Arilson, ele fez esse projeto em cima de uma outra pessoa que já é falecida e está atuando. Então a pessoa estuda mais cedo e quando chega em casa replica aquela aula para poder fornecer dados dentro da sua memorização. É um método. E era isso que acontecia quando eu, sem eu saber disso. Nós chegávamos da escola, criança, primário, e naquela época era deu plural, porque tanto de nome. Deu substantivo, porque tanto de nome. Verbo, daquele tanto, em todos os critérios. Passado, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Nós enchíamos o quadro. Para quem que eu dava aula? Para a Mir, que a Mir é mais nova que eu, se vocês não sabem, viu? Então quem mandava era eu. Senta, Mir, eu vou dar aula. E mais umas 3 galinhas. Essas galinhas tinham nome, viu? Jomalina, tal, tinha os nomes. E eu fazia uma chamada tamanho do ano. E até que fazia aquela chamada, olha que ideia. Que monte de gente que eu punha o nome e dava aula. E dava aula, e cansava. Chegava. A minha mãe parou de danar com nós. Nós vinha brincando de escolinha. Chamava a meninada da rua, mas era eu que dava aula. Não servia mais ninguém. Tinha que ser eu. Outra hora eu dava um momento lá para alguém fazer alguma coisa, mas era eu. Desde os 6 anos, então, eu trabalho como professora para as galinhas, coitadas das galinhas. E assim foi. A minha chamada para o ministério de ensinar só se dedicou mais quando eu comecei a ver que a gente não ensina na pressão, na força, mas na dedicação, com amor. Que é quando eu termino de falar bem aqui, ó. Com amor. O amor, ele supera tanta coisa, gente. O amor, ele faz a gente ser paciente, que é uma coisa que eu nunca soube ser. Ter bondade, ter prontidão, ter gentileza, ter empatia, ter humildade, altruísmo. Cada profissão nós temos que ter essa organização de frutos do Espírito, porque senão nós vamos passar de meros profissionais dos quais ninguém quer por perto. Não tem colega que goste, não tem patrão que goste, porque querendo ou não, você é reconhecido calado no seu profissional, não é escrevendo assim, pondo uma estrela na testa e falando, olha a estrela passando. Não é o seu trabalho árduo, é o seu trabalho constante, é o seu trabalho dedicado, como você estivesse fazendo para Deus. Porque quando você faz como se estivesse fazendo para Deus, você conquista o mundo inteiro ao seu redor. E todos querem que você esteja ao lado, fazendo uma boa obra, seja ela o que for para ser feito. E tem uma outra coisa, a dedicação. Então você está lá, então eu sou professora. Não entro numa cantina não. Tem quem é a merendeira. Quantas vezes eu entrei na cantina para ajudar?
Teve uma época que eu fui coordenadora pedagógica, meia diretora, a diretora era só nós duas, e ficou, nós tínhamos que tomar conta daquela escola inteira, com problemas N's, que não é essa que eu estou trabalhando agora. Por fim, tinha que limpar para fazer uma reunião com os pais, não tinha que limpar, porque tinha alguns funcionários que também só fazia a parte dele ir embora, tá nem aí, ou deixar você na mão, nem não ia, e eu tinha que fazer o bom e o melhor para apresentar o trabalho, não só o meu, mas toda a equipe, todo o trabalho daquela escola, tudo que se passava ali. Então, quando nós trabalhamos arduamente, traz proveito, mas o falar leva à pobreza. Olha, nós fazemos arduamente. Então, quando você faz concentrado, não tendo preguiça, manda fazer, faz na escola. É para fazer o quê? Essa aqui? Aquela lentidão assim? Sabe assim? Não. É para fazer isso aqui, é para abrir. Mais o quê? Para abanar? Fazemos o quê? Entendeu? Nós fazemos, somos úteis em qualquer lugar que nós vamos, e nós somos reconhecidos não porque nós fazemos, mas porque Deus nos granjeia com a justiça dele, com a graça dele, e nos faz pertencer a um povo que é chamado, escolhido, diferente. Nós somos diferentes. Olha para você ver. Eu não sei, eu tenho que trabalhar demais naquela escola, eu vou ter que sair mesmo. É um tal de me chama para não fazer, me chama para teatro, me chama, Giovanni, agora faz aqui mais uma. Você é boa para falar, fala mais isso aqui. Você é boa para. Agora, ontem o capitão, Giovanni, você não está cantando. Eu falei, não, tem quem canta aqui, tem a Yasmin, tem a fulana, tem o tanto de moça nova. Não, mas você tem que cantar. Eu falei, uai, e eu estou até. Entendeu? Então, quando te dá a oportunidade, faça a obra, com certeza. Respeite as pessoas, fale a verdade. Seja proativo, dedicado. Seja exemplo. Faça com amor. Vou ler mais só um pouquinho aqui. A distração, o faltoso, o negligente, com horário, com colegas, com tarefa, só para receber o pagamento. Cuidado. Você pode receber o último pagamento e não voltar mais. Tem aquele que faz sem preguiça, aí você chama de puxa saco. Não. É aquele que gosta de fazer bem feito. Aquele que faz antes do horário, que termina tudo dentro do seu limite horário. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Provérbios 18, 9. Preguiça leva o sono profundo e o preguiçoso passa fome. Provérbios 19, 15. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13, 4. Trabalhe, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. João, capítulo 6, versículo 27. Então, o trabalho vigoroso.